Olá, meu nome é Abílio. Eu vou estar falando agora sobre essa sessão 4, a sessão de problemas NP completos. E vou só fazer uma apresentação introdutória ao tema, né? E para a gente chegar numa definição um pouco mais simples, né? E vamos começar falando sobre esse conceito dentro da esse conceito muito importante dentro do campo da teoria da complexidade e problemas, né? NP completos. Esses problemas NP completos, eles é, estão entre os problemas mais difíceis de se resolver dentro de um conjunto de problemas chamado de NP, né? E quando dizemos que um problema ele é NP completo, estamos dizendo que ele é um dos problemas mais difíceis da classe NP. É, é, mas também, de certa forma, ele é um dos mais representativos dessa classe, né? E agora a gente pode se perguntar, né, o que significa dizer que um problema ele é NP completo, né? Em termos mais simples, isso quer dizer que se conseguirmos resolver um problema NP completo de forma eficiente, né, podemos resolver todos os outros problemas dessa classe também, né? E seguindo um pouco sobre a questão da importância desses problemas NP completos, né? A importância desses problemas não tá apenas nessa questão da sua dificuldade, né? Mas também na questão da sua universalidade. E porque, assim, eles são um espelho da classe NP, né? Então, se conseguimos encontrar uma solução eficiente para um problema NP completo, isso nos daria uma solução eficiente para muitos outros problemas dentro da classe NP, né? E sim, mas até hoje não sabemos se existe uma solução eficiente para esses problemas, né? Em outras palavras, a gente não sabe se existe um algoritmo rápido, ou seja, que funcione em tempo polinomial, que possa resolver todos os problemas NP completos, né? Essa incerteza é o famoso problema do P versus NP, né? Da pergunta que também foi abordada em vídeos anteriores, será que P é igual a NP? Ou seja, será que todo problema cujas soluções podem ser verificadas rapidamente em NP também pode ser resolvido rapidamente em P? Esse é uma das principais questões desse problema, né? E como exemplos, né, dos problemas NP completos, né, eu vou utilizar exemplos é, dados anteriormente, nos vídeos anteriores, né, só para deixar um pouco mais fechado essa questão, né? Existem vários problemas que foram identificados como NP completos e como um dos mais conhecidos, né, extremamente conhecidos, que foram citados nos vídeos anteriores, são o 3-SAT, né? Que é novamente, é um problema de satisfabilidade booleana, onde temos que determinar se existe uma atribuição de valores verdadeiros ou falsos para um conjunto de variáveis, de modo que uma fórmula booleana seja satisfeita, né? E o problema clique, né? Que dado um grafo, né? O problema é determinar se existe um subgrafo completo, né? Ou seja, se existe um subconjunto de vértices, em todos os vértices estão conectados entre si, e o caminho hamiltoniano, né? Que é dado um grafo, o problema é determinar se existe um caminho que passe por todos os vértices exatamente uma vez. Então, esses, esses são apenas uns exemplos mais introdutórios, alguns mais exemplos mais básicos, mas não tão básicos, né? Mas a lista de NP completos ela é extremamente extensa, né? Muitos problemas práticos em áreas como logística, otimização, até mesmo criptografia podem ser modelados como problemas NP completos, né? E assim, né? Só seguindo uma questão, né? Por que é tão difícil resolver esses problemas NP completos, né? E a razão pela qual os problemas NP completos eles são tão difíceis de se resolver é porque eles são exponenciais, né? Em termos de tempo computacional, né? Isso significa que, à medida que a entrada do problema cresce, ela cresce, né? Por exemplo,
mais variáveis em traceat ou mais vértices do grafo dentro do problema clique, o tempo necessário para a gente encontrar uma solução, ela vai aumentando rapidamente também, né? De forma que logo se torna quase que impraticável chegar na resolução desse problema, né? Então, só voltando como exemplo, né? No problema do traceat, né? Conforme aumentamos o número de cláusulas variáveis, o número de possíveis combinações de valores para testar, ela também cresce de forma exponencial, né? Isso torna essa solução, essa resolução do problema extremamente difícil à medida que o tamanho do problema aumenta, né? E só para a gente chegar numa conclusão, né? E qual que é a relevância desse tema, desses problemas NP completos para a prática, né? É, Só, novamente resumindo, os problemas NP completos são os fundamentais para a teoria de complexidade computacional, pois eles representam a dificuldade extrema de resolução em tempo polinomial para uma grande classe de problemas, da classe NP. E mesmo que ainda não tenhamos uma solução eficiente para esses problemas, né, a pesquisa e as reduções entre problemas NP completos, né, que foi um dos pontos abordados no tema anterior, né, nos vídeos, a redutibilidade dos problemas, eles continuam sendo uma parte essencial para o desenvolvimento de algoritmos e teorias computacionais, né? E, tanto, né, para entender, portanto, né, entender os problemas NP completos não é apenas extremamente importante para quem trabalha nesse tema de teoria da computação, mas também para quem lida com problemas práticos, né? Como realmente foi dito, né? Na questão da otimização, na criptografia, na inteligência artificial, na questão de logística, né? Isso tudo são áreas que acabam envolvendo os problemas que podem ser considerados como problemas de NP completos, né? É, seguindo os slides, né? Slide vai, vai abordar, né? Vamos falar sobre as questões da classe é, problemas NP completos, né? Realmente, esses problemas NP completos, eles são frequentemente como problemas mais difíceis dessa classe NP, mas, tipo, exatamente o que significa? A gente vai ver isso aqui nessa questão, né? O que significa ser, de uma maneira um pouco mais aprofundada do que foi visto no anterior, o que significa ser esse NP completo, né? O que significa ser esse problema NP completo. Primeiramente, é importante lembrar que é a classe NP, né? Problemas em NP, eles são aqueles problemas cujas soluções podem ser verificadas de maneira rapidamente, né? Ou seja, uma vez que temos uma solução candidata para aquele determinado problema que está sendo abordado, é, podemos verificar de maneira eficiente, muito rápida, se ela está correta ou não em um determinado tempo polinomial, né? Agora, diferencia os problemas NP completos e outros problemas NP. A resposta é que os problemas NP completos são, de certa forma, os mais difíceis, é, todos os problemas NP, né? Entre a classe NP, eles são os que são considerados os mais difíceis. Isso significa que, embora possamos verificar rapidamente uma determinada solução candidata para esses problemas, não se conhece um algoritmo, né, eficiente para resolver eles. Ou seja, não sabemos como encontrar uma solução em tempo polinomial para esses determinados problemas, né? E aí a gente entra numa questão de impasse, né? De verificação e impasse de verificação versus solução, né? Um ponto, esse é um ponto extremamente fundamental sobre os NP completos, né? Que a gente, embora a gente consiga, né, verificar uma solução rapidamente, encontrar essa solução é uma tarefa muito mais difícil. Voltando, é como se a gente tivesse a resposta, várias respostas, a gente consegue encontrar a resposta, mas responder isso seria muito difícil. Então, só como um exemplo novamente, né? Se você tem uma solução
para um problema NP completo, um dos problemas citados que foi os três sites, né? A gente pode facilmente verificar se essa solução ela é válida em tempo polinomial. Mas quando você tenta encontrar essa solução a partir do nada, né, a partir do zero, o tempo necessário para buscar uma solução cresce de forma exponencial com o tamanho do problema, né? Que foi um dos pontos abordados no vídeo anterior a esse, né? E é, qual é a consequência da existência de uma solução eficiente, né? No caso, para esses problemas, né? Um ponto é que isso é um ponto ainda mais interessante, né? Se a gente conseguir encontrar uma solução eficiente para qualquer problema NP completo, isso teria um impacto muito grande, né? Por quê, né? Porque se o problema NP completo pudesse ser resolvido em tempo polinomial, isso quer dizer o quê? Isso significa que todos os problemas NP também poderiam ser resolvidos de forma eficiente, né? Ou seja, resolver um único problema NP completo de maneira eficiente faria com que todos da classe NP também tivessem uma solução eficiente, né? Isso levaria à famosa conclusão que P é igual a NP, né? E novamente, particularmente para mim, P é diferente de NP, né? E só reforçando isso, né? Até hoje, a gente não sabe se isso é possível, né? Se essa verificação, né, P igual a NP é possível, né? A pergunta de se de P igual a NP, ela continua sendo uma das questões mais profundas e ainda não resolvidas da ciência da computação, ainda mais nesse questão de complexidade computacional, né? E só para fechar esse slide, para fechar esse ponto, né, como um resumo e sobre a sua relevância nesses problemas NP completos, né? Os problemas NP completos, eles, novamente, são aqueles que estão no coração da classe NP. São os mais difíceis, porque embora suas soluções elas possam ser verificadas rapidamente, não se conhece uma maneira eficiente de resolvê-los. Então, se algum desses problemas puder ser resolvido de forma eficiente, isso teria um grande impacto, um impacto massivo, permitindo que outros problemas também sejam resolvidos de maneira eficiente, rapidamente. E até lá, o estudo desses problemas eles continuam sendo um campo fundamental dentro do tema de teoria da computação, né, de complexidade computacional, com implicações práticas para diversas áreas da ciência da computação, né? É, olá, vamos falar agora nesse slide, né, slide 27, sobre a questão da definição mais formal do problema NP completo, né? Vamos entrar nessa definição formal desse problema. Até agora, falamos sobre o que significava ser NP completo de uma maneira um pouco mais geral, né? Mas é importante entender um pouco mais profundamente, né? Entender os critérios exatos, né? Que fazem um problema ser classificado como um problema NP completo, né? Essa definição um pouco mais formal é extremamente crucial para a compreensão mais técnica dos problemas NP completos e como eles acabam se relacionando com a classe NP, né? E vamos dar uma olhada nos dois critérios que são que podem ser considerados como essenciais e que fazem um problema ser um problema NP completo, né? Como o primeiro critério, né, que é no primeiro ponto abordado dentro do slide, né, para que um problema seja NP completo, né, é que ele precisa pertencer à classe NP, né? Mas o que isso realmente significa, né? Vamos lembrar de que a classe NP ela é composta por problemas cujas soluções podem ser verificadas rapidamente, né? Ou seja, em tempo polinomial. Isso significa que se nós já tivermos uma determinada solução candidata para um problema, nós podemos verificar se ela está correta sem que o tempo de verificação cresça de forma exponencial, né? Com o tamanho da entrada do problema, né? No caso de um problema
ser NP completo, ele deve ter essa mesma característica que eu acabei de falar, né? E dado um possível valor de solução, deve ser possível verificar rapidamente se ele é uma solução válida em tempo polinomial, né? Que é um dos critérios dentro para ele ser um problema NP completo, né? E seguindo, né? O segundo critério é o segundo critério, que é o critério que está abaixo desse pertencente a NP, né? Tipo A é NP difícil, né? O que seria isso, né? O segundo critério, ele define que um problema NP completo é que A deve ser NP difícil. Mas o que isso significa, né? O que é ser NP difícil, né? Em questões mais simples, né? Essa afirmação significa que qualquer problema da classe NP ele pode ser reduzido a em um tempo polinomial, né? E para a gente explicar isso de forma mais prática, né? Vamos pensar no seguinte, né? E a gente tem um problema em NP e a gente consegue transformar esse problema em uma instância, problema A, de forma eficiente em tempo polinomial, né? Então, isso quer dizer o quê, né? Isso quer dizer que isso significa que resolver A também resolveria o problema original, né? No caso, o problema de NP, né? E essa é uma característica crucial para essa questão dos problemas NP difíceis, né? E, novamente, vamos dar um exemplo prático, que é um dos pontos que foram abordados nos vídeos anteriores, né? Novamente, se a gente conseguir reduzir o problema 3SAT, que é um problema NP completo, a um novo problema A, né? Isso implica que A é pelo menos tão difícil quanto o 3SAT, né? Ou seja, se tivermos uma maneira eficiente de resolver A, poderíamos utilizar essa solução para resolver qualquer outro problema da classe NP, né? E só fazendo uma questão de conexão entre esses critérios, né? Para a gente deixar um pouco mais fechado essa questão da definição formal, né? Então, assim, tanto se para resolver um problema A, no caso, para o A ser classificado como NP completo, ele precisa atender em ambos os critérios que estão sendo discutidos dentro desse slide, né? Ele, no caso, ele precisa pertencer à classe NP, ou seja, suas soluções devem ser verificadas em tempo polinomial e ele deve ser NP difícil, ou seja, é, e qualquer problema NP pode ser reduzido a em um tempo polinomial. Então, se um determinado problema A satisfaz esses dois critérios que foram abordados, então dizemos que esse determinado problema A ele é um problema NP completo. Em outras palavras, ele é um dos problemas mais difíceis da classe NP, né? E se a gente conseguir resolver A de maneira eficiente, podemos resolver todos os outros problemas da classe NP de forma eficiente, né? E só dando uma questão de exemplo prático, né? Voltando ao problema 3SAT, né? O problema 3SAT, ele pertence à classe NP. Por quê? Porque, dado um conjunto de valores para as variáveis, né? Podemos verificar se a fórmula booleana, ela é satisfeita em um tempo polinomial. E agora que sabemos que 3SAT, né? É um problema NP difícil, porque é possível reduzir qualquer outro problema da classe NP a 3SAT de forma polinomial. Portanto, 3SAT ele é um problema NP completo, né? Isso significa o quê? Significa se encontrarmos um algoritmo eficiente para resolver 3SAT, podemos utilizar esse algoritmo para resolver todos os outros problemas de maneira eficiente também. E só para fechar, né, e falarmos um pouco da relevância dessa questão da definição formal dos problemas NP completos, né? Em resumo, o problema NP completo, ele basicamente é aquele que atende a esses dois critérios, né? Esses dois critérios fundamentais, né? Ele pertence à classe NP e ele é considerado como NP difícil, né? Esses dois critérios, juntos, eles nos ajudam a caracterizar os problemas mais difíceis dessa classe NP, né? E esses problemas, né, dos problemas NP completos,
ele é extremamente essencial para a teoria da complexidade computacional, né? Pois ele nos permite é, entender a dificuldade relativa entre problemas e estabelece uma base para muitas questões centrais da computação, né? Como o famoso problema que a gente viu anteriormente de P versus NP, né? Se P é igual a NP, né? E novamente, particularmente eu acredito que não. E apesar de ainda não sabemos, né, se existe uma solução eficiente para esses problemas, eles nos ajudam a entender como se classificam e ajudam a estruturar melhor uma pesquisa e as abordagens para lidar com essa questão da complexidade em problemas que possamos ter em problemas reais, não só no campo das ideias, né? Problemas que corriqueiros em diversas áreas, como novamente criptografia, logística, questões de computação, entre outras áreas. Tá? Eu vou estar dando seguimento à apresentação de slide, né? Vou seguir para esse slide que apresenta que nós vamos falar sobre um dos marcos mais importantes na teoria da complexidade computacional, que é o Teorema de Cook, né? Foi provado em 1971 por Stephen Cook. O Teorema de Cook, ele das primeiras demonstrações formais da NP-completude, né? E a sua prova tem um impacto muito importante, né? E um impacto enorme até hoje em diversas áreas da ciência da computação, né? E nós vamos entender um pouco mais, né, sobre o que provou e por que isso foi tão importante dentro dessa área da ciência da computação. E, portanto, né, esse primeiro ponto, em 1971, Stephen Cook provou que o problema da satisfabilidade booleana, SAT, ele é NP completo, né? Ele, para quem não está familiarizado, né, o problema SAT, ele consiste em quê? Ele consiste em determinar se existe uma atribuição de valores verdadeiros ou falsos para as variáveis de uma fórmula booleana, né? De forma que essa fórmula ela seja satisfeita, ou seja, ela seja avaliada como verdadeira, né? A gente também citou essa questão nos vídeos anteriores. Então, dada uma determinada fórmula, né? O problema SAT, ele é determinar se existe uma determinada atribuição de valores para as variáveis que estão dentro dessa fórmula, né? E para que toda essa expressão, né? Para que toda expressão seja verdadeira. Caso, para ver se uma expressão satisfaz a fórmula, né? E antes de Cook, né? Já se tinha a informação, né? Já se sabia, né? Que o problema SAT ele poderia ser verificado em um tempo polinomial, ou seja, se já tem uma solução, né? E você pode verificar se ela é válida de forma rápida. Mas a verdadeira revolução de Cook em relação a esse teorema dele foi mostrar que o problema não só pertencia à classe NP, mas também que era um problema NP difícil, né? E seguindo um pouco mais dessa questão da redução de problemas para o SAT, o grande feito, novamente, o grande feito de Cook foi mostrar que problema em mostrar que qualquer problema em NP ele pode ser reduzido ao problema SAT em um tempo polinomial. Isso significa, na prática, isso significa que qualquer problema que pertença a essa classe NP podemos transformar em uma instância desse problema, transformar uma instância desse problema em uma instância do problema SAT, né? De tal forma que a solução do problema SAT nos forneça também a solução desse problema original que estávamos tentando resolver, né? Então, por exemplo, se tivermos um problema e um caminho hamiltoniano ou clique, né, que foi um dos problemas que foram abordados nos vídeos anteriores, que são considerados como dois problemas clássicos em NP, podemos transformá-los em uma fórmula booleana que
Se satisfatória, ela vai indicar uma solução para o nosso problema original. O que isso significa, né, por fim? Isso significa que, ao resolver SAT de uma forma eficiente, nós conseguiríamos, né, a partir disso, também resolver qualquer outro problema da classe NP em si, né? E, enfim, só para abordar essa questão da importância, né, da importância de SAT como um problema NP completo, né, que ainda mais fortalece a questão do teorema de Cook, né? O fato de Cook, né, ter provado o problema SAT é um problema NP completo, né? Um profundo impacto, né? Isso estabeleceu que, ao provar, né, que o SAT é NP completo, ele, na prática, está provando que todos os problemas em NP são, pelo menos, tão difíceis quanto o SAT, né? Que foi um dos critérios que a gente viu anteriormente para classificar se um problema ele é NP completo, né? E isso nos dá uma maneira de classificar os problemas NP completos, né? Também nos mostra que a gente, de alguma forma, conseguir resolver SAT, problema SAT, de uma maneira eficiente, né? Isso quer dizer o quê? Que a gente poderia resolver todos os problemas de uma maneira eficiente também. E isso coloca o problema SAT no centro da questão lá, estamos vendo ao longo desses slides todos do P versus NP, né? Com essa prova, a ideia de que alguns problemas são tão difíceis quanto qualquer outro tornou formalizado, né? Isso gerou uma linha de pesquisa enorme, né, sobre essa questão da redução de problemas, sobre como verificar se outros problemas eles também são NP completos, né? Seguindo para a questão da primeira prova final de NP completeness, né? É, é que o que torna o teorema de Cook ainda mais importante, né? Torna isso, né? O que torna importante é que ele foi a primeira prova formal dessa NP completude. Antes disso, a gente não tinha um entendimento claro de quais eram os problemas NP completos, né? E, e que como esses problemas se relacionavam uns com os outros em termos de dificuldade, né? A prova de Cook, portanto, né, ela não só mostrou que SAT é NP completo, mas também ele acabou estabelecendo um método para provar que os outros problemas são NP completos, né? Isso abriu diversas portas para diversas pesquisas, uma série de pesquisas e definições dentro do tema de teoria da complexidade computacional, né? E com o tempo, muitos outros problemas eles foram sendo considerados, foram provados em NP completo através dessa descoberta, dessa criação de Cook, né? Dessas reduções de site, né? Como o problema trisite, o problema clique, o próprio caminho hamiltoniano e muitos outros problemas, né? Permitiu de uma forma mais sistemática, é, permitiu de maneira mais sistemática classificar esses problemas em termos de dificuldade relativa, né, para identificar se eles são NP completos, né? Assim, qual que é um verdadeiro impacto disso? Quais são as suas implicações, né? O teorema de Cook ele não teve apenas um impacto teórico profundo, mas também implicações mais práticas, né? Ele sugeriu que se conseguirmos resolver um problema NP completo de uma maneira eficiente, né? Ou seja, somente em um tempo polinomial, ele poderíamos resolver todos os problemas rapidamente, né? E embora ainda não sabemos se isso é possível, o trabalho de Cook nos ajudou a estruturar a forma como entendemos a complexidade de problemas computacionais e nos motivou, também nos ajudou a procurar algoritmos eficientes ou, se não for possível, buscar soluções aproximadas ou heurísticas para resolver esses problemas NP completos, né? Falando um pouco mais sobre essa questão do legado de Cook, né, e sobre a sua relevância ainda atualmente, né? O seu legado e o seu teorema eles são duradouros, né? Ele estabeleceu as bases para sua teoria da NP completude e continua até hoje
sendo um dos pilares da ciência da computação, né? Ele fez em 1971, ou seja, tem em torno de 50 anos desde essa questão, né, dele, dessa descoberta, desse seu teorema, né? E a pesquisa sobre redutibilidade e problemas, redutibilidade de problemas e a classificação de problemas NP completos são ainda temas muito centrais das áreas de otimização, né, de criptografia, de inteligências artificiais ou em outras áreas que são aplicadas esses tipos de termos, né? E além disso, né, a pergunta fundamental, né, e um dos pontos principais dessas apresentações que eu estou realizando, né, esse tema, né, que surgiu após o Teorema de Cook é a famosa questão P versus NP, né? Continua, né, novamente, sendo um dos maiores desafios ainda não resolvidos da computação até hoje. E a solução dessa questão, ela pode ter implicações muito além da ciência da computação, afetando áreas como segurança cibernética, análise de grandes dados, né? E só como uma questão de conclusão, né, um encerramento dessa apresentação desse slide, em resumo, o Teorema de Cook ele foi um divisor de águas na ciência da computação. Ele não apenas provou que o problema SAT ele é um problema NP completo, mas ele também acabou estabelecendo um framework, né, para provar que outros problemas são igualmente difíceis, né? E com isso, o que ele não apenas contribuiu para a teoria da complexidade, mas também abriu um novo campo de pesquisa e ainda hoje continua a moldar a forma como entendemos e lidamos com problemas computacionais que são considerados como problemas difíceis. E esse teorema ele é fundamental para a nossa compreensão de quais problemas são intratáveis e nos fornece uma base sólida para estudar essa questão da dificuldade computacional, novos problemas que vão surgindo, né? Além de ser, né, a maior chave para a questão da computação moderna. E será que P é igual a NP? Essa é uma grande questão, né? Olá. Nesse seguimento de slide, né, a gente vai estar fazendo um exemplo clássico, né, do problema de SAT, satisfabilidade booleana. E vamos discutir um pouco sobre esse problema, né, que foi o primeiro problema formalmente provado como NP completo, graças ao que vimos no vídeo anterior, né, graças ao trabalho de Stephen Cook em 1971. É, o SAT é um problema extremamente fundamental nessa questão da teoria da complexidade computacional e ele tem algumas aplicações em diversas áreas da ciência da computação propriamente dita, né? Então, no quesito, vamos entender o que é o problema SAT, a sua importância e como ele se relaciona com esse conceito de NP-completude, né? E seguindo para uma definição um pouco mais formal do SAT, né, como a gente consegue ver um pouco dentro desse slide, né, o problema SAT, ou o nome propriamente dito, satisfabilidade booleana, ele é um problema de decisão, né, e dado um conjunto de variáveis booleanas que podem ter valores verdadeiros, valores falsos, né, V e F, em um conjunto de cláusulas formado por essas variáveis, a questão é: existe uma atribuição de valores para essas variáveis que tornem todas essas cláusulas verdadeiras? Cada cláusula ela é uma disjunção de literais, onde esse literal é uma variável booleana ou a negação de uma variável, né? E o objetivo do SAT é verificar se existe uma forma de atribuir valores a essas variáveis de modo que todas as cláusulas na fórmula elas sejam verdadeiras. Então, essa é a questão. Por exemplo, considerando essa fórmula abaixo, como estamos vendo dentro do exemplo do slide, né? A pergunta é: existe uma atribuição de valores para A, B e C que torne toda a fórmula verdadeira? Nesse caso, a atribuição seria essa aqui abaixo, né? A igual a F, B igual a V e C igual a V, né? E essa atribuição, no caso, no caso estudado aqui como exemplo, né?
tornaria toda a fórmula verdadeira, né? E seguindo só para a questão da primeira prova de NP completude, né? O que que a gente pode falar sobre isso aí, né? O grande marco do SAT é que ele foi o primeiro, realmente o primeiro problema a ser provado como um NP completo, como vimos no vídeo anterior, na questão do Teorema de Cook, né? E basicamente o que que isso significa, né? Qual que é a importância disso aí, né? O problema, o problema SAT, ele pertence à classe NP, né? Podemos verificar rapidamente se uma solução proposta para a fórmula é verdadeira, mas a grande contribuição de Stephen Cook é, teve com o seu teorema foi provar que SAT também é um NP difícil, né? Ou seja, qualquer outro problema da classe NP pode ser reduzido a SAT em um tempo polinomial, né? E o que que isso faz, né? Isso faz de SAT não apenas um grande e importante exemplo dentro de NP, mas também um fundamento para a classificação de muitos outros problemas, como problemas de NP completos, né? Problemas da classe NP completude, né? E como o SAT ele é usado, né, para reduzir outros problemas, né? Uma das maiores implicações do estudo de Cook, do teorema de Stephen Cook, foi a questão da ideia de redução de problemas, a reduzibilidade de problemas. Foi das sessões que vimos dentro dos vídeos aqui, né? E desde a prova de que SAT é um NP completo, né? Vários cientistas da computação têm usado o próprio SAT, né? Como uma base para provar que que outros problemas também são NP completos, né? Como, por exemplo, problemas com o 3SAT, né? Que foi um dos problemas que foi citados aqui, né? O problema clique, o próprio caminho hamiltoniano também foram dois problemas que também foram citados aqui, foram provados a partir do SAT, né? Com NP completo, né? A partir dessas reduções do SAT, né? E, ou seja, mostrando que se conseguirmos resolver SAT de uma maneira eficiente, poderíamos também resolver esses outros problemas. Poderia resolver o Trisat, o clique e o caminho Tamiani também de uma maneira eficiente, né? E a redução de um problema a SAT, né, implica que, né, para resolver A de forma eficiente, precisamos primeiro transformar A em uma fórmula booleana que possa ser verificada com o SAT, né? Assim como podemos ver dentro da questão do SAT que utiliza a fórmula booleana. E essa ideia, né, de transformar um problema em SAT ajudou, ajudou muito a construir toda uma estrutura teórica por trás dessa questão da NP completude, né? E quais são, de fato, as aplicações práticas do SAT, né? Então, embora o problema do SAT ele seja considerado no campo das ideias, né? Ou seja teórico em sua origem, ele tem várias aplicações no mundo real, né? Não só no campo das ideias, mas também na prática. E uma aplicação interessante que a gente pode citar é na questão de sistemas de verificação formal, né? O SAT, ele, por exemplo, ele é usado para verificar a corretude de circuitos digitais, onde o problema é basicamente determinar se um circuito satisfaz as especificações de um projeto. É, também outras aplicações incluem aplicações de inteligência artificial, né, para questão de resolução de problemas de satisfação de restrições, a questões de otimização, até mesmo em áreas como o planejamento e logística, né? O site é muito utilizado isso, né? E a ideia de usar o site como uma ferramenta para resolver esses problemas mais práticos continua sendo uma área extremamente ativa de pesquisa, né? E não só. E ainda assim, depois de 50 anos, ele continua sendo uma área extremamente ativa na questão de pesquisa, né? E aí, vamos seguir com o site para questões de base, como fundamentação, né? Como podemos ver com a questão do NP completo, né? Na questão da NP completude. Como o site ele foi o primeiro problema de NP completo, ele também está no centro, né? Ele está no cerne das questões mais profundas da computação
como é a questão do P versus NP, né? E esse famoso problema, né, como a gente citou diversas vezes aqui dentro das aulas, ele pergunta se existem algoritmos eficientes para resolver problemas de NP completo, né? Como o SAT, por exemplo, né? E até hoje a gente não sabe disso, né? Como foi verificado nos vídeos anteriores. E particularmente, novamente citando, eu acredito que P é diferente de NP, né? E se a gente conseguir realmente encontrar um algoritmo eficiente para SAT, isso significaria que todos os problemas de NP completos poderiam ser resolvidos de maneira eficiente, né? O que realmente traria profundas implicações em muitas áreas da computação. E qual que é a relação do SAT com outras áreas de computação, né? Vale, assim, destacar, né, que o site não é só relevante dentro da questão das ideias, né, dentro da teoria da computação, né, dentro da questão de teoria da complexidade, mas também ele se conecta com outras áreas da computação, né, como a teoria dos grafos, por exemplo, a programação lógica, a questão de análise de algoritmos, por exemplo, né, é, e, assim, pegando um pouco mais o exemplo da questão lógica, né, o problema do site ele é fundamental para o entendimento assim, fundamental para o entendimento de como sistemas de lógica podem ser usados para representar e resolver problemas de decisão, né? Na teoria dos grafos, muitos problemas, como o problema do clique, eles podem ser reduzidos a SAT, mostrando como é abrangente, como é importante a questão da satisfabilidade booleana, né? E só para concluir, né, essa questão da importância do SAT na ciência da computação, em resumo, o SAT ele não é só o primeiro problema NP completo, mas também ele serve como a base da compreensão da NP completude e para redução de outros problemas que podem ser considerados NP completos. E através do SAT, podemos ver essa dificuldade relativa entre os problemas e também entender a estrutura dessa classe NP, né? E, além disso, né, as aplicações mais práticas do SAT continuam sempre crescendo. Seu estudo continua bem extremamente ativo para qualquer um que queira entender como é o limite da eficiência computacional, né? E explorar diversos outros problemas que são tão difíceis quanto SAT, né? Que entram no campo do NP completos. E o estudo do SAT e sua relação com esse conceito de NP completude realmente, continua a ser uma das áreas mais importantes no quesito teoria da computação, que é uma boa área, uma área bem abrangente da ciência da computação, né? Olá, eu vou agora nesse slide, que é o slide seguinte, é a questão do exemplo clássico do site, né? Eu vou dar uns outros exemplos de problemas que são NP completos, né? E no primeiro problema, como o problema do caixeiro viajante, no TSP, né? E o problema do caixeiro viajante, né, também conhecido como TSP, como podemos ver, é o Traveling Salesman Problem. E ele é um excelente exemplo de um problema que é NP completo, né? E tem grande importância tanto teórica quanto importância prática, né? E o enunciado desse problema, ele é bem simples, né? Vamos seguir que seria dado um conjunto de cidades e a distância entre elas, queremos encontrar de fato o caminho que é mais curto, que passe por todas as cidades, exatamente uma vez, e que retorne à sua cidade de origem, né? É algo que podemos imaginar como relativamente simples, né? E esse problema, ele tem uma formulação que é aparentemente intuitiva, né? Mas conforme a gente incrementa, né, a questão da quantidade de cidades, e quanto mais essa quantidade cresce, o número de cidades cresce, né? A dificuldade para encontrar essa solução aumenta exponencialmente, né? Podemos citar um exemplo, como eu já havia citado antes, no início do curso, é, tivemos um problema que foi proposto pelo professor Cleveton que era sobre exatamente esse do caixeiro viajante, né? E à medida como íamos incrementando mais cidades no problema, né?
E é meio que ficando totalmente viável a procura por uma solução, né? Porque estavam utilizando um algoritmo guloso e o custo, né, computacional ia ser absurdo para a gente conseguir encontrar o caminho o melhor caminho, né? Então, fica aí essa questão por ele ser um problema NP completo, né? E só para ilustrar melhor, né, a gente vai fazer imaginar, né, um caixeiro, né? Imaginar o caixeiro viajante e ele precisa visitar 5 cidades diferentes e ele pode percorrer elas em várias ordens possíveis, não tem uma ordem inicial definida, né? E o objetivo do problema é a gente encontrar a sequência que minimiza essa distância total percorrida, né? Essa distância de Manhattan, né? E se tivermos apenas 4 cidades, podemos calcular todas as possibilidades rapidamente, sem muito esforço, né? Mas se tivermos 10 cidades, já teremos mais de 3 milhões de possíveis rotas para analisar. Com 20 cidades, o número de possibilidades ultrapassa os trilhões, né? Ou seja, o crescimento desse número de soluções, ele é extremamente explosivo em relação a um pouco aumento do número de cidades, né? E esse crescimento exponencial, ele torna esse problema do caixeiro viajante, né, do Traveler Salesman Problem, um problema quase não, né? Um problema intratável para abordagens ingênuas de força bruta, como foi um caso que eu citei, né? Utilizando um algoritmo guloso. E falando um pouco mais do TSP como um problema de NP completo, né? Ele é um clássico exemplo, né? Assim como é o SAT, né? Ele. Mas, assim, por que que ele é um clássico exemplo, né? Primeiro, como critério, né? Ele pertence à classe NP. Então, se alguém nos der uma solução, ou seja, uma sequência de cidades e a distância total, a gente pode rapidamente verificar se isso é válido e calcular a sua distância total em um tempo polinomial, né? Esse não seria o esforço, né? E o segundo, ele entra no critério, né? Como foi visto nos slides anteriores, que ele tem que pertencer a NP e tem que ser NP difícil, né? Ele entra no critério de NP difícil, né? Porque qualquer outro problema de NP pode ser reduzido a ele, né? Em tempo polinomial. Isso significa o quê? Que se conseguirmos resolver TSP eficientemente, seremos capazes de resolver qualquer problema de classe NP da mesma forma. Ou seja, o TSP, o problema do caixeiro viajante, ele em si, né, ele é um dos problemas centrais da teoria da complexidade computacional, né? Pois ele exemplifica exatamente de maneira clássica e maneira simples, né, o problema para o qual não conhecemos o algoritmo polinomial eficiente para chegar na resolução desse problema, né? E assim, quais seriam as aplicações práticas do TSP em si, né? E apesar de ser um problema teórico e difícil, né? O TSP ele tem assim inúmeras aplicações práticas em diversas áreas, como por exemplo, logística e transporte, onde empresas de transporte e entrega eles acabam utilizando heurísticas baseadas no TSP, né? Pode exemplificar mesmo o caixeiro viajante como um entregador, né? Um carteiro também, né? É, às vezes essas empresas acabam se baseando nele para minimizar o custo de roteamento, né? Para descobrir a distância de Manhattan. Um exemplo real fora isso, né, é a otimização das rotas, né? A otimização das rotas de correios ou a otimização das rotas dos caminhões da Amazon, por exemplo, que devem utilizar uma heurística baseada no TSP para poder chegar na melhor rota e garantir que seja o melhor custo, né? O planejamento de circuitos elétricos também, né? O TSP ele é aplicado na manufatura de circuitos integrados para realmente minimizar a distância e a percorrida pelos componentes durante a fabricação dos circuitos, né? Além disso, vale ressaltar na questão genômica, no estudo de DNA, né? O TSP ele é usado para ordenar fragmentos de genes de forma eficiente. Também por último, mas não tão menos importante, na questão da astronomia, né? Que é aplicado na observação de estrelas por telescópios, né?
onde se minimiza os movimentos do telescópio entre diferentes alvos. Essas diferentes aplicações, né, em diferentes áreas mostram que, apesar da complexidade do TSP, né, ser um problema complexo, entender e encontrar boas aproximações para ele pode ter impactos assim diretos no mundo real, no mundo que a gente vive, né? Não só no campo das ideias, né? E assim, seguindo para uma questão relacionada à estratégia para a resolução do TSP, né? Já que resolver o TSP de maneira exata com grandes distâncias, né? Como foram vistos com 20 cidades, e chegar em 3, chegar a trilhões de possíveis, né? É quase que impraticável, né? E os cientistas da computação, eles desenvolveram abordagens alternativas, né? Para encontrar soluções aproximadas que sejam boas o suficientes, né? E algumas delas incluem algoritmos de força bruta, algoritmos gulosos, né? Força bruta para pequenos casos, né? Só para testar as possíveis rotas e escolher a melhor. E algoritmos gulosos começam de uma cidade e sempre escolher a próxima cidade mais próxima. É rápido, mas não necessariamente garante uma solução ótima, né? Uma programação dinâmica, como o algoritmo de Helmholtz, né? Ele resolve o TSP exatamente, mas ainda é exponencial, né? E algoritmos meta-heurísticos, que algoritmos genéticos, né? Como o Simulated Annealing e a colônia de formigas, né? Eles são muito bem usados para encontrar boas aproximações para o TSP em um tempo viável, né? E na prática, para muitos problemas reais, encontrar uma solução aproximada já é mais que suficiente para aplicações, né? A gente não precisa necessariamente achar o problema, a solução que vai definitivamente acabar com o problema, né? Mas a gente precisa encontrar a melhor solução possível dentro do recurso que nós temos, né? E assim, só como conclusão do porquê que o TSP, né, ele é um problema fundamental, né? Porque, assim, o problema do caixeiro viajante, ele é um perfeito exemplo de um problema NP completo. E ele aparece em muitas áreas da ciência, da indústria. Ele nos mostra realmente como problemas difíceis de se resolver na teoria têm aplicações extremamente práticas, né? E além disso, o TSP, ele nos ensina, né, que, que mesmo quando não conseguimos resolver um problema exatamente, de maneira exata, em um tempo, né, polinomial, né, podemos acabar buscando aproximações, né, aproximações eficientes, essas aproximações que sejam eficientes e que sejam boas o suficiente para a gente aplicar no mundo real, né. E aí, por isso, só ressaltando, né, o TSP ele continua sendo um dos problemas mais estudados na ciência da computação e na matemática, e muitas das técnicas desenvolvidas para elas são usados para resolver, para ele, no caso, são usados para resolver diversos outros problemas complexos, tanto no campo das ideias quanto na prática mesmo no mundo real. E no próximo exemplo de problemas NP completos, né? A gente tem o problema da mochila, né? Vamos falar um pouco sobre esse outro problema clássico, né? Que é um clássico da ciência da computação e na teoria da complexidade, né? Que é o knapsack problem, ou problema da mochila, né? Esse, basicamente, como uma questão introdutória, né? Esse problema, ele modela uma situação muito comum, né? Imagine que temos uma mochila com uma determinada capacidade limitada e um conjunto de itens, né? Cada um com um peso e um valor. E o objetivo é escolher quais itens colocar na mochila de modo a maximizar o valor total sem ultrapassar a capacidade da mochila, né? A princípio, né, pensando assim, ele parece simples, né? Mas conforme a quantidade, o número, né, de itens ele cresce, a quantidade de combinações possível acaba crescendo exponencialmente também, né? Tornando esse problema em si, né, do problema da mochila, é um problema extremamente desafiador, né? Seguindo para uma questão formal, né, desse problema da mochila, né, podemos definir formalmente como um problema da seguinte maneira, né? Temos N itens, cada um com um valor, né, valor V, e um peso W, né? Temos uma mochila, né, com capacidade máxima
e precisamos escolher um determinado subconjunto para colocar na mochila, de forma que a soma desses pesos não ultrapasse a capacidade máxima da mochila, né? E o valor total desses itens seja maximizado, né? E assim, aí é que entra o desafio, né? O desafio é encontrar essa melhor combinação de itens para inserir dentro da mochila sem ultrapassar esse limite, né? Então, como exemplo, né, como dá para ver nos slides, né, é, imagine que temos essa mochila com a capacidade de 10 quilos e 3 itens, né? O item 1 tem o valor de 60, tem o peso de 5 quilos. Item 2 tem o valor de 100, tem um peso de 7 quilos. E o item 3 tem o valor de 120 e um peso de 10 quilos, né? Então, se escolhermos apenas o item 3, ocupamos toda a capacidade máxima da mochila e, se conseguimos, e conseguiremos 120 de valor. Mas se escolhermos os itens 1 e 2, o peso total será 5 quilos do item 1 e 5 quilos do item 2, né? Então, isso totalizaria 12 quilos, o que acaba excedendo a capacidade da mochila. Então, precisamos encontrar a melhor solução dentro da restrição de peso, né? É... E assim, o problema, vale ressaltar, né? Será que o problema da mochila é um NP completo, né? Ele é considerado um NP completo, mas o que isso significa, né? Voltando, quais são os critérios que a gente pode classificar com a definição formal de NP completude? Quais são os critérios, né? Ele pertencente a NP e se ele é NP difícil, né? E aí, voltando para essa questão dele, como o primeiro item, ele pertence a NP, classe NP, pois se tivermos uma solução candidata, ou seja, um conjunto de itens escolhidos, podemos verificar de maneira rápida se ele é válido, né, e calcular o seu valor total em um tempo polinomial. E segundo critério, ele é NP difícil, né, pois como outros problemas de NP, ele pode ser reduzido, outros problemas de NP podem ser reduzidos a ele em tempo polinomial. O que significa? Significa que se encontramos um algoritmo polinomial eficiente suficiente para resolver o problema da mochila, poderíamos resolver todos os problemas da classe NP da mesma maneira. Ou seja, o problema da mochila, ele é um ótimo exemplo de problema que, a princípio, ele parece ser simples, mas ele é extremamente difícil de se resolver de uma maneira eficiente conforme esse número de itens acaba crescendo, né? Como temos apenas 3 itens e uma capacidade um pouco mais baixa da mochila, fica fácil de identificar um caminho, né? E assim, o problema da mochila, ele tem algumas variações interessantes, né? Isso influencia na sua dificuldade, né? Na mochila 0/1, né? Cada item pode ser pego ou não pego, né? Mas não pode ser fracionado. Na mochila fracionária, podemos pegar frações de itens, né? Esse caso pode ser resolvido eficientemente com um algoritmo guloso, né? Mochila com múltiplas restrições, né? Além do peso, há outras restrições como volume e orçamento, né? A versão mais estudada na teoria da complexidade é a mochila 0/1, foi 0/1, né? Pois não há um algoritmo eficiente suficiente conhecido para resolvê-la exatamente em tempo polinomial, né? Vale ressaltar também, né? Particularmente, eu tinha encontrado esse problema da mochila numa entrevista de estágio, onde foi me abordado esse mesmo problema, né? Como a tentativa de chegar numa melhor solução, né? Só que utilizando um outro nome, né? Era o nome do problema das bobinas, né? Onde a empresa teria um cliente que, tendo vários clientes que contratam bobinas, que são aquelas bobinas de máquinas de cartão de crédito para questão de notas, e qual seria a melhor solução de inserir a quantidade de bobinas numa caixa para reduzir os custos, né? E melhor atender os clientes, né? E acabei me deparando com isso, e ao estudar o problema da mochila, fiz essa relação, né? E é uma relação extremamente prática, né? Do exemplo do problema da mochila aplicado em questões de logística, né? E seguindo como foi no problema anterior, né?
Como o problema da mochila é NP completo, não conhecemos necessariamente um algoritmo polinomial eficiente para resolver em geral, né? No entanto, a gente pode seguir algumas abordagens que são populares para encontrar boas soluções, não as exatas, mas as boas o suficientes para nós, né? Como o algoritmo de força bruta, né, que testa todas as combinações possíveis e funciona apenas para pequenos conjuntos de itens, né? Como programação dinâmica, que resolve o problema exatamente, mas com uma complexidade mais baixa, uma complexidade de O, NW, né? Que pode ser inviável para grandes entradas, né? E algoritmos aproximativos, né? Que resolvem utilizando heurísticas para encontrar soluções próximas de um ótimo em tempo razoável, né? E com também no outro problema, que foi o problema do caixeiro viajante, meta-heurísticas, métodos como algoritmos genéricos e simulated annealing que são usados para encontrar boas soluções em tempos e aplicações reais, né? E na prática, a programação dinâmica e os algoritmos aproximativos são realmente os mais utilizados para lidar com o problema da mochila em aplicações reais, não só no campo das ideias, né? E, assim, como exemplo de aplicações práticas, né, do problema da mochila, apesar dele ser um problema mais teórico, extremamente desafiador, ele tem diversas aplicações no mundo real, né? Como, por exemplo, a questão financeira, que seria a otimização de portfólio de investimentos, onde os ativos escolhidos eles acabam maximizando o retorno respeitado pelo limite do risco. A questão logística, como eu tinha citado, a questão das bobinas, né? A escolha de cargas para transporte dentro de uma capacidade mais limitada, né? A segurança de dados, né? A questão da criptografia baseada em variantes do problema e gerenciamento de recursos, né? Seria a seleção de projetos em empresas respeitando as questões de restringimento relacionados ao orçamento, né? E isso mostra, na prática, né? E o problema da mochila ele não é só um desafio matemático, né? Mas ele tem o seu impacto diretamente em diversas áreas, não só da ciência, da computação, mas sim da indústria, e sim, do que é ativo, né? Da prática ativa, né? E só para essa conclusão, né? Só para fechar melhor essa questão do problema da mochila, do knapsack problem, o problema da mochila, ele é um excelente exemplo de um problema MP completo, né? É fácil de entender, mas difícil de resolver de maneira eficiente, né? Ele aparece em diversas aplicações práticas, né? Como eu citei do problema das bobinas, que é um problema de logística, e os avanços nesse estudo, eles ajudam extremamente a melhorar essas soluções de logística, economia, segurança. E embora a gente não tenha um algoritmo polinomial para resolvê-lo em todos os casos, há muitas estratégias que são eficientes e que podem fornecer boas soluções para isso na prática, né? Novamente, como eu citei, na questão das bobinas, uma questão logística que vai fazer a questão da quantidade de bobinas por caixa, né? Então, meio que a caixa seria a mochila, a bobina, o tamanho da bobina seria o seu valor, né? E isso teria o seu peso, né? Não podemos ultrapassar a questão do peso das caixas. E essa é uma questão bem, bem aplicada do exemplo do problema da mochila para questões logísticas. Olá, agora a gente vai estar, no caso eu vou estar falando um pouco mais sobre um outro problema, né? Sobre o problema do clique, né? E vamos ver como esse problema ele aparece em várias áreas da computação e ele tem aplicações importantes na, nessas áreas, né? E qual que é a ideia, né? A ideia básica ela é bem simples, né? Ela, dado um grafo, nós queremos saber se ele contém um clique de tamanho pelo menos k, né? Mas o que seria esse clique, né? Um clique em um grafo é um subconjunto de vértices onde todos estão conectados entre si. Basicamente, em outras palavras, né? Ele é um subgrafo completo dentro do grafo original, né? Seguindo para uma definição mais formal, né? Nós
O problema é do clique, ele pode ser facilmente é, definido assim, formalmente assim, né? Dado um grafo não direcionado G e um número inteiro K. E a pergunta é, né? Existe um subconjunto de K vértices tal que todos os pares de vértices nesse conjunto estão conectados, né? Então, por exemplo, se tivermos um grafo de 5 vértices e queremos encontrar um clique de tamanho 3, precisamos ver se há 3 vértices que formam um triângulo, né? Ou seja, que estão totalmente conectados entre si, como podemos ver no exemplo, né? E como um outro exemplo um pouco mais ilustrativo disso aí, né? Suponhamos que temos um gráfico não, um grafo, uns 5 vértices e ele possui as seguintes conexões, né? A está ligado a B, C e D, B está ligado a C e E, C está ligado a B e D está ligado a C e E está ligado apenas a B. E agora, se quisermos encontrar um clique de tamanho K igual a 3, podemos ver que os vértices B, A, B e C formam um triângulo, né? Pois todos estão conectados entre si. Isso significa que esse grafo ele contém um clique de tamanho pelo menos 3, né? E, no entanto, se perguntássemos se há um clique de tamanho 4, precisaríamos verificar se existe um conjunto de 4 vértices onde todos estão conectados, né? Nesse caso, o clique de tamanho 4 não existe porque não existem conexões entre 4 vértices em si. Então não teria esse subgrafo dentro do que podemos considerar como o grafo original, né? E só fazendo novamente essa questão de como fizemos com os outros problemas, da questão da complexidade do problema clique, né? Se ele realmente ele é um problema NP completo, né? Vamos verificar se é, ele contém os dois critérios que a gente tinha dito como que são os critérios que classificam um problema como um problema NP completo, né? No caso, se o primeiro critério é se ele pertence à classe NP, né? Então, sim, ele pertence à classe NP, pois se alguém nos der um subconjunto de K vértices, podemos rapidamente verificar, né, se ele é um clique, né? Basta conferir se todas as arestas existem dentro do grafo, né? O que pode ser realmente feito em, em um tempo polinomial, né? E o segundo critério, né? Se ele é NP difícil. E sim, ele é NP difícil, pois outros problemas NP podem ser reduzidos a ele em um tempo polinomial, né? E o que isso significa, né? Isso significa que encontrar um clique de tamanho K para um gráfico arbitrário, ele não tem uma solução eficiente conhecida, né? E se tivéssemos um algoritmo polinomial para resolver o problema do clique, e poderíamos resolver todos os problemas de NP de uma forma eficiente. E aí, como não temos como resolver esses problemas NP de forma eficiente. E o que isso funciona na prática, né? Na prática, conforme o número de vértices do grafo cresce, o número de subconjuntos possíveis ele explode exponencialmente, tornando a busca por um clique de tamanho K muito difícil, né? Então, assim como foi nos outros problemas do caixeiro viajante e no problema da mochila, o problema do clique ele segue essa mesma heurística de questão de se fôssemos aumentar a quantidade de entradas baseadas no problema, acabamos que vamos ter inúmeras soluções que explodem exponencialmente, tornando a busca por esse clique, né, tamanho K, inviável, muito difícil, né? E, assim, como foi seguindo o padrão do que foi visto nos outros problemas, né? Quais que são as aplicações, né? Quais são as aplicações do problema do clique fora do campo das ideias, né? As aplicações práticas, né? E assim, apesar de não ser
um problema difícil, né? Um problema difícil de se entender assim, chegarmos numa resolução a partir de diversos candidatos de resoluções seria mais fácil, né? É, ele tem diversas aplicações importantes em diversas áreas, né? Como, por exemplo, ele tem aplicações na bioinformática, né? Que cede na identificação de grupos de gene que interagem fortemente, questões de redes sociais e com a descoberta de comunidades altamente conectadas dentro de uma rede, né? Questão da análise de segurança em si, né? Com a questão de identificação de vulnerabilidades em redes, né? E a pesquisa operacional, né? Que são relacionadas a problemas de logística e questão de finanças, né? Então, como um outro exemplo, né? Por exemplo, em redes sociais, encontrar um clique grande, e isso pode ajudar, né? Ajudar a identificar grupos de amigos que interagem frequentemente, né? Então, acho que um exemplo prático é o Facebook, né? Então, o Facebook e o Instagram utilizam dessa base para chegar em pessoas e pessoas recomendadas para o seu perfil, que basicamente são pessoas que seus amigos conhecem, que seus amigos seguem e chegam até você por conta desse clique, né? Eles encontraram um conjunto de arestas e encontraram você dentro desse conjunto, né? Para fazer o clique, né? E só para a gente fechar bem essa questão do problema do clique, né, como um problema de NP completude, novamente, ele é um excelente exemplo de um problema NP completo, embora seja fácil, né, de verificar uma solução, encontrar essa solução pode ser extremamente difícil, né, conforme o tamanho do grafo ele acaba crescendo, né? E seu estudo ele é extremamente essencial tanto para a teoria da complexidade computacional, né, quanto também no campo das ideias, fora do campo das ideias, né, em aplicações que vão desde as redes sociais até a questão de bioinformática, né. E aí, só para fechar esse exemplo da questão do problema do clique, né, e no próximo vídeo vamos falar sobre um pouco de coloração de grafos e também seguir o mesmo padrão que foi do problema do clique, do problema da mochila e do caixeiro viajante, né, com a definição formal e aplicações práticas em um exemplo. Agora, vamos falar sobre um outro problema clássico da teoria da complexidade, né? Que é o problema da coloração de grafos, né? A ideia desse problema, ela é simples, né? Dado um grafo, queremos determinar nesse grafo se é possível atribuir cores aos vértices de uma forma que vértices adjacentes não tenham a mesma cor, usando no máximo K cores, né? E assim, a princípio parece um pouco complicado, né? Mas ele segue uma simplicidade de entendimento, assim como os outros, né? E esse problema, ele tem ele existe nele diversas aplicações que são práticas, não só no campo das ideias, né, mas práticas, especialmente em situações que precisamos evitar alguns conflitos, né, como na alocação de recursos, também muitas vezes em questão de escalonamento de tarefas, né, a questão de horários, né, e até mesmo no design de mapas, né, na questão de divisas, né. E assim como foi nos outros problemas, né, vamos passar por uma definição formal desse, desse, desse problema e podemos definir formalmente o problema da coloração de grafos da seguinte maneira, né? Uma entrada, um grafo não direcionado e um número inteiro k. E a pergunta é possível atribuir no máximo k cores aos vértices do grafo de forma que nenhum par de vértices adjacentes tenha a mesma cor? Então, vamos, né? Vamos imaginar, né? Por exemplo, imaginar que temos um grafo representado por um mapa e nesse mapa
desse grafo representado pelo mapa, né? Onde cada região ele é um vértice e as fronteiras entre as regiões representam as arestas, né? E o objetivo seria basicamente colorir o mapa com K-cores, de forma que regiões vizinhas tenham cores diferentes, né? Então, dessa forma fica um pouco mais simples do que quando foi introduzido, né? E basicamente, se conseguirmos colorir o grafo com essas K-cores sem violar essa restrição, e a resposta é sim, né? Caso contrário, a resposta é não, né? Então, só como um exemplo, né? Imaginando também, né? Vamos ter para entender melhor como é que essa questão ela funciona, né? Vamos supor que existe um grafo com quatro vértices conectados da seguinte maneira, né? Da seguinte forma, ó. Então, vamos imaginar A está ligado a B e C, B está ligado a A e D, C está ligado a A e D, e D está ligado a B e C, né? Imaginando, se a gente tentar é, colorir esse grafo com duas cores, veremos que isso não é possível. Por quê, né? Porque sempre haverá um vértice que precisará de uma terceira cor. No entanto, se a gente usar três cores, conseguimos fazer a coloração sem problemas. Este é um exemplo simples, né? Um exemplo um pouco mais simples, mas em grafos grandes, determinar um número mínimo de cores necessárias acaba sendo extremamente difícil, né? Então, ele acaba seguindo o mesmo padrão de complexidade dos problemas que vimos até o momento, né? Ele, a princípio, utilizando poucas quantidades de cores, né? Como foi na questão, como era na questão da coloração e como foi na questão da mochila, poucas quantidades de item, ou poucas cidades na questão do caixeiro viajante, né? Ele pode ser relativamente simples, mas à medida que como fomos aumentando essa entrada, é, a quantidade de possíveis soluções ela acaba aumentando exponencialmente que chega a ser inviável a gente chegar na solução exata, né? E partindo para aquelas questões das soluções aproximadas, né? E assim, como foi seguindo um padrão das apresentações dos problemas como foram feitas nos outros problemas, né? Vamos partir para a questão da complexidade do problema, né? E assim, como definição, né, falamos dos dois critérios que classificam o problema como NP completa, né? E por que que a coloração de grafos ela é um problema NP completo, né? Isso significa o quê, né? Quais são os critérios? Ela atende os dois critérios, né? Primeiro, sim, né? Ele pertence à classe NP, pois se alguém nos der uma coloração de um grafo, né, podemos rapidamente é, identificar essa coloração desse grafo e conferindo apenas, verificando se ele é válido, né, apenas conferindo os adjacentes, se eles têm, os vértices adjacentes, se eles têm cores diferentes, né. E o segundo critério, se ele é NP difícil, e sim, ele é NP difícil, pois qualquer outro problema em NP, ele pode ser reduzido a ele em um tempo polinomial, né? Então, o que que isso significa, né? Isso significa que, no final, né, assim como os outros problemas que foram citados, não conhecemos um algoritmo que seja eficiente para resolver esse problema de forma geral, né? Para pequenos grafos, podemos testar diferentes colorações manualmente ou acabar utilizando é, técnicas como força bruta e tal para conseguir chegar numa conclusão, né? Mas para grafos grandes, encontrar a coloração ótima se torna impraticável, né? Devido ao número exponencial de possibilidades que podemos colorir esse grafo, né? E só seguindo para questões práticas, né? Para aplicações do problema da coloração de grafos, né? Assim como foram nos outros problemas, né? Apesar de ele ser considerado um problema difícil na questão da complexidade computacional, ele possui muitas aplicações práticas, né? Então,
quais seriam exemplos de aplicações práticas, né? Como um exemplo bem prático, né, é a questão do escalonamento de tarefas, né, que teria como objetivo garantir que as tarefas que dependam de um ou das outras de uma ou das outras sejam executadas sem que hajam conflitos, né? Como, por exemplo, uma grade curricular, né? Uma grade de aulas, né? E a questão de alocações, alocação de frequências de rede de telecomunicações, né? Para a questão de conseguir chegar na melhor organização para evitar interferências entre sinais de rádio ou até mesmo entre redes Wi-Fi, né? Do 2.4 para o 5, né? Para a questão de interferência. É, a coloração de mapas, é, que teria como objetivo assegurar que regiões vizinhas têm cores diferentes para melhor visualização, né? Também podemos citar a questão de registro de exames e normalmente horários de aulas, né? Para evitar que alunos com disciplinas em comum tenham provas ou aulas no mesmo horário, né? Para deixar tudo melhor organizado, né? E como um exemplo mais prático, né? Em telecomunicações, se várias torres de celular próximas acabarem utilizando a mesma frequência, pode ocorrer interferências, né? E aí entra o problema da coloração, que pode ajudar a encontrar a melhor distribuição para a melhor distribuição das frequências, né, dos celulares para evitar esse tipo de problema de interferência, né? E só para concluir essa questão do problema da coloração de grafos, né, para fechar esse exemplo, né, ele, novamente, ele é um excelente exemplo de um problema NP completo, né? Ele é simples de entender, mas ele é difícil de resolver de uma forma eficiente, né? E assim, assim como os outros problemas que foram citados, é, além da questão teórica, além da sua importância teórica, né, ele tem diversas aplicações fora do campo das ideias, né, fora da imaginação, né, nas aplicações no mundo real, né, desde planejamento de horários até redes de comunicação de celulares, né. Então, dá para ver a importância do estudo desse problema como tanto uma aplicação teórica quanto uma aplicação mais prática mesmo nessa questão de comunicação. Agora, vamos falar sobre um outro problema, né? Seguindo essa exemplificação dos problemas, né? Falar sobre o último problema como exemplo dos problemas NP completos. Esse outro problema prático e, quer dizer, clássico da complexidade computacional, né? Que é o problema na cobertura de conjuntos, né? O set cover. Esse problema ele aparece em diversas áreas, né, como otimização, logística, redes. A ideia básica desse problema, né, é a seguinte, né, dado um conjunto de elementos em uma coleção de subconjuntos, nós queremos encontrar o menor número possível de subconjuntos que cubram todos os elementos, né? Então, por exemplo, imagine que precisamos cobrir uma cidade com um número mínimo de torres de celular e que cada torre cobre uma determinada região, né? Então, e queremos garantir que toda a cidade ela tenha cobertura utilizando o menor número possível de torres, né? Então, seguindo o padrão dos outros problemas, né, vamos seguir para uma definição formal do que é esse problema, né? A definição formal da cobertura de conjuntos, né? Então, ele pode ser, essa definição formal, ela pode ser definida da seguinte forma, né? Uma entrada, né? Um conjunto finito de elementos U, o universo do problema, um conjunto de subconjuntos S, né? Onde cada índice de S
contém alguns elementos de U, né, como é possível ver na anotação da questão do tá contido em U, e um número K, né? E a pergunta para esse problema, ele seria o seguinte, né? Existe um subconjunto de no máximo K conjuntos de S que cubra todos os elementos de U? Ou seja, queremos. O que que a gente quer fazer, né? A gente quer selecionar o menor número de conjuntos possível para garantir que todos os elementos de U estejam cobertos, né? Assim como foi exemplificado na questão da torre de celulares, né? Nós queremos abranger toda a área das cidades, né? Com... Fazendo que a rede de celulares, né? Ela cubra toda a cidade com a utilização do menor número de torres celulares para fazer essa cobertura funcionar bem, né? Então, só como um exemplo ilustrativo, né? Para entender melhor como esse problema da cobertura de conjuntos, o set cover funciona, né? Então, suponha que temos um conjunto de elementos U, como é possível ver no exemplo, né? E temos os seguintes subconjuntos possíveis, né? Como é possível ver na numeração do exemplo, né? E aí, qual que é o nosso objetivo nesse exemplo, né? O nosso objetivo nesse exemplo, ele é escolher o menor número de subconjuntos para cobrir todos esses elementos de U, todos os elementos do universo, né? E assim, se a gente for parar para observar esse exemplo, né? Uma possível solução seria escolher S1, S2 e S3, né? Pois os conjuntos, pois juntos, né? Eles acabam cobrindo todos os elementos, né? Como por exemplo de S1, que tem os elementos 1, 2 e 3. E aí S2, que tem os elementos 2 e 4. E é, S3, que tem os elementos 3 e 5, né? Juntos, eles acabam cobrindo todo o conjunto U de 1, 2, 3, 4 e 5, né? Mas, assim, se tivéssemos um algoritmo eficiente para resolver esse problema, poderíamos encontrar essa melhor solução de uma forma extremamente rápida, assim como foi nos outros problemas que foram citados, né? Se houvesse um algoritmo eficiente, nós poderíamos encontrar a melhor solução de uma forma rápida. Infelizmente, isso não é tão simples, né, como a gente pensa, né? E, assim, seguindo a formalidade do que foi feito com os outros problemas, né, a gente vai ver se ele é classificado como problema NP completo, seguindo o que foi abordado na questão dos dois critérios, né? O primeiro critério, se ele pertence à classe NP, e o segundo critério, se ele é NP difícil, né? E, assim, partindo do pressuposto que ele é um NP completo, o que que significa? Significa que ele pertence realmente à classe NP, e sim, ele pertence à classe NP, pois se alguém nos fornecer uma solução, ou seja, um subconjunto de conjuntos que cobre U, podemos verificar rapidamente se essa solução ela é válida. E o segundo critério, né, na questão de se ele é NP difícil, né? Sim, ele é NP difícil, pois qualquer outro problema de NP, ele pode ser reduzido a ele em um tempo polinomial. E, por fim, o que que isso denota, né? Qual que é o significado desses dois critérios, né? Que significa ele ser um problema NP completo, né? Significa que a gente não conhece para esse problema dos conjuntos, né? Da cobertura de conjuntos, o set cover, a gente não conhece um algoritmo eficiente para encontrar a solução ótima em todos os casos que podemos aplicar esse tipo de problema, né? O número de combinações, ela acaba, assim como foi nos outros problemas, né, no da mochila, no caixeiro viajante, nos grafos, ela acaba crescendo exponencialmente conforme o tamanho do problema ele vai aumentando, né? E assim, o melhor algoritmo conhecido para esse problema, ele tem uma aproximação ao logaritmo, ou seja, ele pode fornecer uma solução que não é ótima, mas que não é muito pior do que a melhor solução possível, né? Então,
Assim como os outros, a gente não vai chegar na solução ótima, na solução exata, né? A gente vai chegar no que melhor nos ajuda para a aplicação dele no problema que a gente quer abordar, né? E aí, seguindo, é, como foi com os outros problemas, né? Vamos ver aplicações, né? Vou citar algumas aplicações dentro que a gente pode fazer com o set cover, né? E apesar de ele ser um problema difícil, né? De se entender depois quando a gente tem um número de entradas que é uma entrada grande, né? Ele pode ser aplicado em diversas aplicações práticas, né? Como, por exemplo, seguindo a abordagem que foi vista, né, da questão das torres, né? Uma cobertura de redes, por exemplo, né? Onde a gente pode determinar o número de torres de celular que são necessários o suficiente para cobrir uma determinada região, né? Outro exemplo é a otimização de testes, né? A gente pode selecionar um subconjunto mínimo de casos de teste que cubra todos os requisitos de um sistema, né? Outro exemplo, né, seria a distribuição de recursos, né, onde a gente pode ter o objetivo de planejar os postos de atendimento médico para a gente tentar cobrir todas as áreas de uma cidade, né? Isso facilita bastante na questão do atendimento, né? E a questão assim como nos outros, né, a gente pode citar também essa questão da segurança cibernética, né? Onde a gente pode escolher um menor conjunto de sensores para monitorar todas as atividades suspeitas dentro de uma rede, né? E aí, seguindo esse exemplo da segurança cibernética, a gente pode utilizar esse problema para determinar quais pontos de uma rede devem ser monitorados para detectar é, possíveis ataques, né? E aí, também pode ser considerada na questão de segurança, né? Onde a gente vai selecionar, não só na questão da segurança cibernética, mas numa questão de segurança física mesmo, onde vai posicionar melhor a questão de policiamento, né, dentro da cidade, para que a gente cubra toda uma área comum da cidade, sem se deixar a falta de policiamento em um determinado local, né? E aí, só para a gente fechar esse ponto, né, só para a gente concluir, o problema da cobertura de conjuntos, ele também é um excelente problema de NP completos, né? Ele é simples de entender, mas ele é extremamente difícil de resolver de uma forma eficiente, né? E apesar dele ser extremamente difícil, né, estar mais ligado ao campo das ideias, né, ele tem inúmeras aplicações práticas, né? E existem algoritmos de aproximação que realmente acabam nos ajudando a encontrar essas soluções que são razoáveis em um tempo hábil, né? Olá, nesse vídeo a gente vai estar novamente fazendo uma abordagem nesse slide da prova da completude, né? Vamos entender novamente, né, passando por aqueles critérios de prova de se ele é um problema NP completo, né? Lembrando que para um problema ser considerado como NP completo, ele precisa ser difícil de resolver, né, como todos os outros problemas, mas ele pode ser fácil de verificar uma solução válida, se uma solução é válida, né? E aqueles dois critérios, eles resumem basicamente como a gente consegue provar que um determinado problema ele é NP completo, né? Mas a maneira mais comum de provar que o NP é completo é através de um processo chamado de é, redução é, polinomial, né? E esse processo ele envolve três passos principais e que vamos discutir agora, não somente aqueles dois critérios que utilizamos para provar aqueles outros problemas como NP completos, né? Passo 1. Mostrar que o problema está em NP, né? O primeiro passo é mostrar que esse problema está dentro do conjunto de NP, né? O que significa que, se alguém nos der uma solução para o problema, devemos ser capazes de verificar se a solução válida, se a solução é válida em um tempo polinomial, ou seja, deve ser possível, né, realizar essa verificação rapidamente se a solução é um problema, sem necessariamente a gente ter que resolvê-lo completamente, né? O exemplo do caixeiro viajante, né?
Os outros exemplos também são bons exemplos, né? Mas relacionando com o caixeiro viajante, né? Se nos derem um caminho entre as cidades, a gente pode facilmente verificar se esse caminho ele passa por todas as cidades e se é realmente o caminho mais curto, né? Mas não necessariamente resolver esse problema, né? Seguindo para o passo 2, né? Escolher um problema já conhecido como NP completo, né? O que seria esse segundo passo, né? O segundo passo, como o nome já diz, né? É escolher um problema já conhecido como NP completo. Isso é crucial, por quê? Porque para provar que o nosso problema também é NP completo, né? Precisamos mostrar que ele é, pelo menos, tão difícil quanto o outro problema que já sabemos que é um problema considerado como NP completo, né? Então, como exemplo, o problema do SAT foi o primeiro problema a ser provado como NP completo, né? Através do, como vimos anteriormente, do teorema de Stephen Cook, né? E, portanto, a gente pode utilizar esse problema, né, o problema do SAT, como um start point, né? Um ponto de partida para mostrar, né, que outros problemas também são considerados como NP completos, né? Seguindo, né, para o passo 3, né, demonstrar a redução polinomial, né, demonstrar que esse problema pode ser reduzido ao novo problema em tempo polinomial, né. O terceiro passo seria essa redução polinomial, o que significa que precisamos demonstrar que um problema já conhecido como NP completo, né, como SAT, né, pode ser reduzido ao nosso novo problema em um tempo polinomial. Em termos mais simples, né, o que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar que se conseguimos resolver o nosso problema, então podemos resolver o problema NP completo conhecido, né? Isso é feito por meio de uma transformação eficiente, né? A gente viu anteriormente nos slides, né? A transformação eficiente que transforma um problema A em um problema B. E se resolver B é fácil, então resolver A também seria fácil, né? Então, só como exemplo, né? Dessa questão, né? Podemos mostrar que o problema do clique, ele pode ser reduzido ao problema da coloração de grafos, o que implica que se conseguirmos resolver o problema da coloração de grafos, também vamos conseguir resolver o problema do clique, né? E para fechar essa questão da prova da completude, né, como uma conclusão e seguindo para a importância dessa redução polinomial nesse evento de prova, né? Essa sequência de passos, ela é uma base do processo dessa redução polinomial e ela é fundamental para a gente provar que esse problema que a gente quer chegar na conclusão é realmente o NP completo, né? E qual que é a importância, né? Qual que é a real importância disso, né? A importância disso é que, uma vez que conseguimos provar que um problema é NP completo, sabemos que ele é, essencialmente, o mais difícil de se resolver dessa classe NP, né? E qualquer solução eficiente para esse problema implicaria em soluções eficientes para outros problemas NP completos, né? Então, a partir desse processo, vamos conseguir classificar, não só classificar, mas também entender a questão da complexidade de muitos problemas difíceis que encontramos dentro da área da ciência da computação. Olá! Nesse slide, a gente vai falar sobre uma versão um pouco mais, como exemplo de redução, né? Uma versão um pouco mais restrita do problema SAT, que a gente chama de 3SAT, né? O problema SAT, né, ou de satisfabilidade booleana, ele consiste em verificar se existe uma atribuição de valores verdadeiros e falsos para variáveis de uma fórmula booleana, de modo que a fórmula seja verdadeira, né? A gente pode verificar isso dentro de um outro slide, né? Foi abordado anteriormente, né? Na questão do problema SAT, né? Da seguinte fórmula booleana, considerou. E a gente, no caso do 3SAT, né? O problema é um caso especial de SAT, onde cada cláusula na fórmula tem exatamente 3 literais, ou seja, em vez de ter um número arbitrário de literais por cláusula, cada cláusula em 3SAT contém apenas 3 literais. E o que que isso significa? Isso torna o 3SAT uma versão um pouco mais restrita e mais simples de se entender, mas com
como veremos, o problema ele continua sendo extremamente difícil, né? Essa relação entre SAT e 3SAT, assim, é importante observar que podemos mostrar que o SAT ele pode ser reduzido ao problema 3SAT em tempo polinomial, né? Então, SAT é redutível em tempo polinomial a 3SAT, né? E o que isso significa na prática? Isso significa que se conseguimos resolver o problema 3SAT de maneira eficiente, né, eficientemente, nós podemos também resolver o problema SAT, né, já que qualquer instância de SAT pode ser convertida em uma instância de 3SAT em um tempo polinomial, né? E essa redutibilidade, né, essa redução polinomial, ela é considerada um dos principais instrumentos usados para mostrar que o problema 3SAT ele é um NP completo, né? E aí, só é questão da prova, né? Seguindo a questão dos dois critérios, se ele aborda os dois critérios para uma NP completude, né? Para provar que, ao provar, né? Ao conseguirmos provar que SAT ele pode ser reduzido a 3 SATs, né? Conseguimos estabelecer que 3 SATs também é um NP completo, né? Então, só para recordar, né? O problema é um NP completo se ele for pelo menos tão difícil quanto o outro problema NP, né? E o fato de podermos reduzir SAT, que é em si um problema NP completo, né? Ao problema 3SAT, isso implica que 3SAT também é NP completo, né? Então, portanto, né, para uma solução eficiente para o 3SAT, resultaria também em uma solução eficiente para todos os problemas em NP, inclusive o SAT, né? E assim, qual que seria a importância do 3SAT, né? O 3SAT ele tem grande importância na teoria da complexidade computacional, porque além dele ser um problema central da NP completude, ele serve como base para muitos outros problemas, né? Quando mostramos que um problema pode ser reduzido ao 3SAT, isso nos facilita, nos ajuda a identificar e classificar o problema como um NP completo, né? E muitos outros problemas de otimização e decisão podem ser formulados de maneira equivalente ao problema 3SAT, né? E por isso entender essa sua complexidade, a sua informação, né, complexa em relação ao problema, é extremamente fundamental para a ciência da computação, né? Então, só para fechar, em resumo, né, o problema 3SAT, ele é uma versão restrita do SAT, mas ainda assim é um NP completo, né? E ao mostrar que SAT ele pode ser reduzido a 3SAT em um tempo polinomial, conseguimos também provar que o problema 3SAT ele é um dos problemas mais difíceis dessa classe NP, né? E isso é uma demonstração da clara importância dessa questão de redutibilidade, né, polinomial para essa questão da teoria da complexidade computacional. Agora, nós vamos discutir as implicações de um conceito crucial da teoria da complexidade, né? A NP-completude, né? E aí, só para deixar um pouco mais redondo dessa questão, né? Quando dizemos que um determinado problema ele é NP completo, né? Estamos referindo a um problema que é, ao mesmo tempo, difícil de resolver e fácil de verificar se uma solução é correta, né? Nós abordamos essa questão ao longo dos outros vídeos, mas vale novamente ressaltar para deixar concreto essa classificação das implicações e do significado da NP completude, né? É, a NP completude tem grandes implicações para a ciência da computação, principalmente quando pensamos em encontrar algoritmos eficientes para resolver problemas, né? E essas implicações têm uma questão fundamental na teoria de computação, que é, como vimos em diversas outras aulas anteriores, essa questão do P igual a NP, né? E aí, tá, o que que implicaria, né? O que que aconteceria se encontrássemos um algoritmo eficiente para um determinado problema NP completo, né? Vamos imaginar que realmente encontramos um algoritmo eficiente para resolver um problema NP completo. Vale lembrar, né, vale ressaltar que ele, novamente, né, o NP completo ele pode ser verificado rapidamente, mas não sabemos como resolvê-lo eficientemente, né?
E aí, se encontrarmos um algoritmo eficiente para o NP completo, significaria que todos os outros problemas NP também seriam resolvidos de maneira eficiente, né? Isso teria uma implicação extremamente revolucionária, em que realmente P seria igual a NP, ou seja, todos os problemas em NP seriam solucionáveis em tempo polinomial, né? E o que mudaria completamente a forma de como entendemos a dificuldade dos problemas computacionais, né? Já que esses problemas a gente teria uma resolução eficiente para todos esses problemas NP. E essa é uma das questões mais famosas da computação, né? Como já disse e reforço atualmente, né? Essa questão do P igual a NP, e ninguém conseguiu provar isso até hoje, novamente. Particularmente, acredito que P é diferente de NP, né? E essa dúvida sobre P igual a NP, né? A razão pela qual essa questão é tão importante é que ela toca no coração, no cerne da ciência da computação teórica, né? Se P é realmente igual a NP, então resolver um problema de NP completo, poderíamos resolver toda essa classe de problemas que são NP, né? De uma maneira eficiente, né? E, no entanto, ainda não temos é, nenhuma evidência para confirmar ou refutar essa afirmação, né? Como ninguém realmente conseguiu provar essa afirmação de P sendo igual a NP, muitos pesquisadores eles têm se concentrado em tentar encontrar algo que a gente já viu anteriormente nos vídeos, né, que eram os algoritmos aproximados para os problemas dos NP completos, né, com a maneira de obter boas soluções para situações enfrentadas, sem necessariamente encontrar a solução exata, né? E o que seriam esses algoritmos aproximados, né? Como a maioria dos problemas de NP completos não tem um algoritmo eficiente conhecido, muitos pesquisadores têm se concentrado em algoritmos realmente que se aproximam, né? Algoritmos aproximados. E esses algoritmos, eles não garantem uma solução ótima, não garantem a exatidão da solução, mas eles garantem uma solução próxima da melhor possível, né? O melhor para aquele determinado situação, né? Um exemplo clássico, né, que também foi abordado nos vídeos anteriores, é novamente o exemplo da mochila, onde em vez de encontrar uma solução exata, buscamos uma solução que seja boa o suficiente para a maioria dos casos. Embora esses esses algoritmos não forneçam garantias teóricas de uma solução ótima, eles podem ser muito úteis na prática, né? Especialmente quando a gente tem um tempo de execução, quando o tempo de execução ele é uma preocupação importante, né? O tempo mínimo, né? Por exemplo, podemos usar heurísticas, que são técnicas baseadas em umas regras práticas, para encontrar essas soluções boas e rápidas para muitos problemas de NP completos, mesmo como não passamos a garantir melhor resposta, né? Como, por exemplo, heurística para caminhos hamiltonianos, heurística para caminhos para a questão do caixeiro viajante, podemos usar a distância de Manhattan. E essas heurísticas e casos práticos em alguns problemas de NP completos são muito eficientes para situações, né? Na prática, são muito eficientes, mesmo que teoricamente a solução exata seja muito difícil de se encontrar, ainda assim essas heurísticas são eficientes para situações práticas, né? Então, por exemplo, um outro exemplo, né? Em problemas de roteamento de veículos, né? Onde precisamos otimizar o caminho em que os veículos eles tomam para entregar as mercadorias, né? Como é um exemplo do caixeiro viajante também. Nós podemos utilizar essas heurísticas para obter boas soluções rapidamente, né? Mesmo que a solução ótima não seja necessariamente encontrada, né? E aí, essas heurísticas funcionam bem na prática, porque muitas vezes as instâncias dos problemas, elas são restritas ou podem ser modeladas da forma que uma solução boa seja já o suficiente, uma solução boa e rápida seja o suficiente para a gente chegar numa conclusão daquele problema, né? Entretanto, essas soluções não têm garantias teóricas de serem ótimas, mas e o tempo de execução também pode aumentar conforme o problema, né? E aí, mas elas ainda assim são consideradas como boas, né? E só para fechar, né, para concluir essas implicações da NP completude, se encontrarmos o algoritmo eficiente, novamente, para um NP completo, isso implicaria que todos os problemas poderiam ser resolvidos rapidamente. Entretanto,
não temos essa conclusão de P igual a NP e utilizamos, portanto, algoritmos aproximados e heurísticas eficientes para poder chegar na solução desses problemas NP completos, né? E são abordagens úteis e sem muitas garantias, mas que na prática acabam sendo o suficiente para resolver nossos problemas, né? E somente para concluir, mesmo com um slide de conclusão dessa importância, né? Para concluir a nossa jornada, né, sobre esses problemas NP completos, novamente, é fundamental reforçar que esses problemas são pilares da ciência da computação teórica e eles nos ajudam a entender essa questão da dificuldade computacional. E, novamente, as limitações das máquinas ao tentar resolver problemas de grande escala, né? E aí, essa definição de NP-completude, ele não somente organiza problemas por sua complexidade intrínseca, mas também nos ajuda a guiar uma pesquisa científica sobre o que pode ser resolvido de forma eficiente e também o que não pode ser resolvido de forma eficiente, transformando como um problema na prática intratável, né? E aí segue o Pego NP como um desafio em aberto, né? E aí, como já foi discutido, é uma das questões mais intrigantes e instigantes e ainda não resolvidas na computação. E, novamente, se a gente conseguir provar que isso é verdadeiro, né? P igual a NP, mudaria a compreensão de muitos problemas que são considerados como difíceis, né? No entanto, ninguém conseguiu refutar ou provar essa afirmação até o momento, né? E essa questão se mantém como um dos pilares da computação, né? E só para questões de contextualização, né? Quão impactante realmente é isso, né? A gente pode ter um impacto diretamente na questão da otimização, na inteligência artificial, na segurança computacional, em questões de logística, né? Como, por exemplo, em otimização, como algoritmos aproximados para tentar resolução de problemas NP completos. Eles são utilizados para encontrar boas soluções para situações, como foi visto no vídeo anterior, na questão de roteamento de veículos, né? E alocação de recursos e design de rede, alocação de recursos como sendo logística, né? Como eu já tinha citado, a questão da mochila e também a questão das bobinas, né? Que eu tinha citado como um exemplo prático, que eu já tive, já presenciei, né? E em inteligência artificial, como muitos problemas relacionados ao aprendizado, a machine learning, né? E análise de dados e reconhecimento de padrões, né? Que podem ser classificados dentro de problemas de NP completos também, né? Ter uma boa compreensão desses problemas ajuda no desenvolvimento de algoritmos inteligentes, né? Que tentam... Esses algoritmos inteligentes tentam obter essas soluções rápidas e precisas, mesmo sem garantir que seja a melhor a solução ótima, né, para aquele determinado problema. Já no quesito de segurança, muitos dos problemas NP completos são a base de sistemas criptográficos, como, por exemplo, a segurança dos algoritmos de uma chave pública, né, onde a dificuldade de certos problemas, como a fatoração de grandes números, garante a segurança em muitas transações online. Então, para a gente chegar uma chave que seja exata para aquela chave, né? Dependendo da questão da sequência, né? Podemos levar a trilhões de possíveis sequências para chegar naquela chave, né? Como, por exemplo, se chegássemos de uma chave de 20 números, né? Chegaria a trilhões de possíveis sequências, né? E aí, qual que é, novamente, a relevância disso, né, no atual, né? Como esses problemas eles continuam a guiar pesquisas fundamentais, eles também influenciam a maneira como desenvolvemos soluções para problemas práticos, né? Eles nos ajudam a definir limites do que podemos e do que não podemos fazer em termos da computação eficiente, né? E além disso, eles impulsionam também a buscar a inovação, né? Uma abordagem inovadora, né? Utilizando de heurísticas e de algoritmos aproximados, né? Só para como fechamento total dessa questão da NP completude, né? Em resumo, ela não é apenas um conceito abstrato, mas ela é um tópico central, né? Que afeta diretamente como entendemos a computação, né? E como aplicamos ideias no campo das ideias para resolver problemas reais, né? E apesar dessa questão não ter uma resposta definitiva,
ela é sim uma questão que impulsiona as pesquisas e impulsiona o desenvolvimento de novos algoritmos e novas heurísticas e para chegar nesse cerne da questão, né? Por isso, é extremamente essencial continuar explorando esses problemas, né? Já que suas soluções sejam exatas ou aproximadas, eles têm um impacto extremamente absurdo dentro da tecnologia e da sociedade no quesito praticidade e otimização das coisas, né?